Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa ter você aí, ó, do outro lado dessa telinha, aqui junto com a gente no nosso Sextou. Chegou a sexta-feira, pessoal. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre comunicação não violenta e todos os seus benefícios. Também vamos trazer aqui dicas de teatro para você poder aproveitar o final de semana rindo muito com peças clássicas que vão te ajudar aí, ó, a você levantar o seu astral, tá? Nesse final de semana. Também ainda vamos ter receita simples e culinária hoje. Nós vamos aprender o arroz de voinha e, é claro, também hoje é sexta, então vai ter música, viu, pessoal? Quem canta pra gente hoje é Pagode do Chocolate. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha ainda pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda também pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez aqui juntinho com a gente. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje, lembrando ainda, tá, que você consegue nos acompanhar lá pelo YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Isso. E aí sim, dá pra gente poder também se conectar, tá? Através das redes sociais, nessas plataformas que estão agora aqui passando na sua tela. Vamos começar nosso dia por aqui hoje. Seguinte, você já ouviu falar, né, sobre comunicação não violenta? Ela pode ajudar no diálogo entre pais e filhos, principalmente na fase da adolescência, minimizar, né, os conflitos entre as gerações, entender melhor o que é certo ou não e ainda abordar de maneira assertiva questões relacionadas à sexualidade e drogas. Sobre esse tema, nós conversamos agora por Skype com a especialista Nola Lima, ela que é cofundadora do Instituto CNV Brasil. Bom dia, Nola, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que estão aí acompanhando a gente. Bom dia, a gente que agradece, tá, aqui sua presença, de estar conosco, sua disponibilidade. Vamos começar explicando o que é a comunicação não violenta aí para o pessoal que está nos assistindo? Essa é uma pergunta muito boa. Não violenta, a gente imagina que a violência vem de xingamentos, de falar. Mas a nossa comunicação violenta pode ser sutil. Às vezes a gente usa falas, frases que geram no outro a experiência de culpa, de vergonha. Então a CNV, que é a comunicação não violenta, é uma metodologia que nos apoia como nos expressarmos de forma cuidadosa, mas ao mesmo tempo assertiva com as outras pessoas. Ou seja, né, ela pode ser aí muito benéfica em diversos momentos da nossa vida. Eu trouxe aqui exemplos, né, relacionados a pais e filhos, a diferença, né, ali entre gerações, os conflitos que podem acontecer, mas a Nola colocou muito bem, tá? Isso pode ser muito benéfico nessa comunicação não violenta, pode ser muito benéfica para você em vários aspectos, em vários âmbitos da sua vida. Acho que na verdade até em todos, né? Eu acho que fica até melhor a gente colocar assim, né, Nola? Sim, exatamente. Referente, né, no caso, a essa questão da comunicação entre pais e filhos. É verdade que ela pode ajudar gerações distintas se entenderem melhor? Sim, tem uma parte da comunicação não violenta que é as necessidades humanas. Quando a gente fala de diferentes gerações, vamos dizer que os pais talvez tinham como estratégia para lazer sair para brincar na rua. O filho hoje em dia, principalmente o filho adolescente, para ele ter lazer, ele prefere ficar no quarto trancado brincando no videogame. Quando a gente se conecta com a necessidade de lazer, é mais fácil diferentes gerações, por exemplo, compreenderem um ao outro. O filho adolescente entender por que o pai está querendo que ele vá para a rua e o pai entender por que o filho está querendo ficar lá. Então, a comunicação não violenta ajuda diferentes gerações a se entenderem melhor.
E quando nessas relações há muito conflito, ela também pode ser benéfica? Ela também pode trazer benefícios? Eu acho que principalmente nessas situações. Geralmente o conflito entre o pai e o filho adolescente está muito ligado ao pai achar que o filho tem que fazer uma coisa e o filho falar não. E o filho não querer fazer isso que o pai tá pedindo ou até mandando o filho fazer. E a comunicação não violenta, ela traz muitas ferramentas para que o pai consiga compreender melhor esse filho. Ser empático com ele, porque é a partir dessa compreensão, dessa conexão, que a gente abre espaço para a educação, que a gente abre espaço para ser ouvido por esse filho. Então, às vezes a gente quer que seja escutado, mas a outra pessoa, quando não confia que foi escutada, ela quase que trava o ouvido, né? Verdade, viu? E olha, de que forma é que a comunicação não violenta ela pode colaborar para que pais e filhos consigam abordar temas que ainda, né, são tabus em muitas famílias, como, por exemplo, sexualidade, drogas. Um ponto importante aí é como o pai fica quando ele vai abordar esse assunto. Então, geralmente, os próprios pais estão nervosos, estão preocupados, tem muita coisa acontecendo dentro daquele pai, daquela mãe, antes de abrir essa conversa. Então, a comunicação não violenta, ela primeiro apoia esse pai, essa mãe, a se entender, a se regular emocionalmente e a como eu vou expressar minha vulnerabilidade para o meu filho, aumentando as chances de ele me escutar, dele compreender de onde eu estou partindo para aquela conversa. Se a gente vai muito nervoso, a tendência é o filho se fechar, achar que está exagerando, achar que o pai está bravo, a mãe está chateada. E aí a gente para de ter uma conversa, um diálogo com aquele filho. E é a partir do diálogo que aquele filho talvez compreenda a nossa preocupação, o porquê que a gente está trazendo esse assunto. Então, nesse ponto, a CNV ela traz ferramentas e conceitos que apoiam muito esse pai, essa mãe a se preparar para essa conversa que às vezes pode ser bem delicada. Muito bem. E agora, então, para a gente falar na prática, né? Como é que nós podemos aplicar, então, a CNV no nosso dia a dia, né? Podemos aí trazer exemplos para o pessoal, principalmente, né, também focando nesse nosso tema da entrevista de hoje, que é nessa relação conflituosa entre pais e filhos. No dia a dia, tem algo que acontece muito na relação entre os pais e os filhos, que são sentimentos intensos, principalmente o filho adolescente. Tem uma máxima na comunicação não violenta, que é que por detrás de qualquer sentimento tem alguma necessidade sendo atendida. E quando a gente percebe isso, fica mais fácil a gente acolher esse filho e a gente também expressar as nossas motivações por trás daquele pedido ou daquele nosso sentimento. Então, um exemplo, por exemplo, né, do dia a dia, bem simples, né? O filho está comendo com a boca aberta. A nossa tendência é chegar para esse filho e falar assim: menino, para de comer com a boca aberta, come direito. Se o filho entra numa resistência, a nossa voz de comando é: não, porque eu mandei, porque isso é feio. Quando a gente aprende a entender as nossas motivações, né, a mensagem dos nossos sentimentos, a gente pode trazer para esse filho uma outra forma. Por exemplo, deixar claro que eu fico preocupado com o seu convívio social. Eu fico preocupada de você comer assim na rua e como as pessoas vão te receber, como as pessoas vão te ver. É sutil a diferença, mas a nossa tendência, principalmente com adolescentes, é querer que eles façam porque a gente está mandando. E o adolescente resiste à ordem, né? Ele tem já uma tendência rebelde. Ele quer entender o porquê daquilo. Então, quando a gente deixa isso mais claro, no nosso dia a dia, em coisas pequenas, isso aumenta as chances de a gente conseguir chegar num resultado que cuida desse filho, né? Muito bem, então quais são as grandes dicas que ficam, só para a gente reforçar, para quem está nos assistindo aí, quando a gente fala sobre comunicação não violenta e a relação entre pais e filhos? Bom, a primeira grande dica é a compreensão antes da educação. Antes de você tentar ensinar algo para esse filho ou tentar solucionar um problema, buscar se conectar,
compreender a perspectiva desse filho adolescente nessa situação. E a segunda grande dica é, quando você for se expressar, tentar deixar mais claro quais são as suas motivações. Sair da tendência de que é porque é certo ou porque é errado e se conectar com, tá, mas qual é o impacto? Para esse filho entender esse impacto, compreender de onde você está partindo. E a última dica é lembrar que os sentimentos são mensageiros. E se esse filho está com um sentimento muito intenso, tem algo se passando com ele. E se você está com um sentimento muito intenso, é importante entender o que está se passando com você antes de começar uma conversa. Muito bem, gostei bastante aí das dicas. Bom, a gente não consegue trazer muita informação para vocês porque o nosso tempo ele é mais curtinho, mas quem quiser saber mais, quem gostou aqui desse bate-papo inicial, quem quiser buscar mais informações, quer deixar os contatos aí do Instituto CNV Brasil para o pessoal? Sim, a gente tem um Instagram, que é o @Instituto CNV Brasil, com muito conteúdo. E no nosso site, inclusive, www.institutocnvbrasil.com.br, a gente tem um e-book sobre CNV e parentalidade gratuito disponível. Ah, que legal. Então fica aí essa possibilidade para os pais. Muito bem, gostei bastante. Então você pode conferir o site e o Instagram do Instituto CNV Brasil para entender muito mais sobre a comunicação não violenta e saber como aplicá-la aí na relação entre pais e filhos. Lola, muito obrigada, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho. Adorei descobrir um pouquinho mais sobre esse tema. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, tudo de bom. Tchau, tchau. Olha aí, ó, muito interessante, né? Gostei bastante, viu, desse tema. Quantas coisas, né, que a gente pode mudar ali, que inclusive são até pequenas mudanças que a gente consegue fazer no nosso diálogo, que conseguem também fazer, né, com que a gente tenha resultados muito melhores quando estamos em uma situação de conflito. Seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. Você não sai daí.